E aí, pessoal, questão de número 13 do capítulo 8, Fundamentos de Física do Halliday, tópico de conservação da energia mecânica. Nós temos aí a questão 13, que nos traz de volta a questão de número 4 desse mesmo capítulo, que é a situação ali que a gente analisa na montanha-russa. Então, no nosso item A, ele pede o seguinte: qual é a velocidade do carro no ponto A? Lembrando que as grandezas envolvidas são as mesmas do capítulo, do problema de número 4, da questão de número 4. Então você tem ali o retângulozinho em azul, que é o nosso carrinho na montanha-russa, na nossa primeira elevação de altura H. Essa altura H é de 42 metros, a massa do carrinho, 825 kg, e a velocidade inicial neste ponto é de 17 metros por segundo. Então, ele quer a velocidade do carrinho quando ele atinge aqui o ponto A, na segunda elevação da nossa montanha-russa, que possui a mesma altura da primeira elevação. Vamos aqui aplicar a nossa equação da conservação da energia mecânica e nós temos o seguinte: a energia potencial mais cinética final tem que ser igual à energia potencial mais cinética inicial. E aí vamos visualizar aqui, analisar as nossas grandezas e como é que elas se comportam entre esses dois pontos, inicial e final. Então vamos lá. A nossa energia cinética inicial ela é diferente de zero, pois a gente tem uma velocidade inicial. Lembre-se que a energia cinética é um meio de mv quadrado. V é a nossa velocidade, m é a massa, que é constante, aqui no nosso caso, e V possui um valor diferente de zero, então ela não é nula. A nossa energia potencial inicial também não é nula, pois nós temos a altura, né? Que lembre-se, a energia potencial aqui é gravitacional, que depende da massa, da aceleração da gravidade e da altura, e a gente tem ali a altura h. Nós queremos saber qual é a velocidade no ponto A, então a energia cinética final certamente vai ser diferente de zero. E a energia potencial final no ponto A também vai ser diferente de zero, pois a gente tem uma altura h, já que as outras demais variáveis são constantes, massa e aceleração, que elas não se modificam. Então, a única variável que muda aí na nossa equação é h, e nós temos a altura h. Então, nenhuma desses termos aí é nulo. Então, vamos isolar a nossa energia cinética final. Então, está isolada, depende aí da diferença entre as energias potenciais gravitacionais mais a energia cinética inicial. E lembrando, como a energia potencial gravitacional depende da altura, e a altura é h, tanto para inicial como para final, isso significa que esses dois termos aí vão ser iguais. E com sinais diferentes, o resultado vai ser zero. Isso significa que a energia cinética final no ponto A vai ser o mesmo que a energia cinética no ponto da primeira elevação. E como a energia cinética depende de 1 meio de mv quadrado, e m é a massa, portanto, é constante, é o mesmo valor, isso significa que a única variável que poderia ser diferente, que é a velocidade, também não vai ser. Vai ser a mesma velocidade que no ponto da primeira elevação, já que a energia cinética são as mesmas. Então, isso significa que a energia cinética final vai ser igual à inicial. Eliminamos tudo que é igual e sobra só V igual a V0. E como a gente já sabe que V0 é 17 metros por segundo, então isso significa que V também é 17 metros por segundo. Então, a velocidade do carrinho no ponto A vai ser a mesma que a velocidade do carrinho no topo da primeira elevação. O que nos mostra aqui que a lei da conservação da energia ela é válida, já que a altura é a mesma, os resultados vão ser o mesmo. Óbvio, né, que desconsiderando todas as outras energias dissipativas, né, que eu não sei se a gente vai ver aqui lá para frente nesse capítulo, eu não lembro, né, mas vamos prosseguir. Na letra B, ele quer agora no ponto B, a velocidade no ponto B. Então, de novo, aplicando a conservação da energia, então nós temos o seguinte: nenhum desses termos aqui vai ser nulo, né, pois
A energia potencial na primeira elevação vai depender de H. A energia potencial na segunda elevação depende de H sobre 2. A velocidade no ponto inicial a gente sabe e a velocidade no ponto final, no ponto B, é o que a gente quer descobrir. Lembre-se que todos esses itens é em relação à posição do carrinho na primeira elevação, no topo da primeira elevação, como mostra ali na figurinha, onde ele está, né? Onde tem todos os parâmetros sendo especificados. Massa, velocidade e altura. Abrindo as nossas equações, nós temos, né, energia potencial final, energia cinética final igual energia potencial inicial, energia cinética inicial. Lembre-se que a massa ela é a mesma para cada termo desse e ela está multiplicando cada termo em ambos os lados da igualdade. Isso significa, então, que no decorrer da nossa manipulação da equação, quando a gente for isolar a nossa variável, vamos chegar na situação em que vamos ter massa sobre massa. Então, vamos ter variável com o mesmo valor sendo dividida por ela mesma, que dá 1. Então, podemos eliminar da equação, ficando a nossa expressão com essa cara aqui. Vamos agora, né, isolar a nossa variável velocidade v, que é para o ponto B ali, onde o carrinho vai estar. Isolando, fazendo a nossa extração das variáveis para um dos lados da igualdade, no final a nossa equação vai ficar com essa cara aqui. Raiz de 2 vezes g, que multiplica a diferença entre a altura no ponto B, perdão, no ponto da primeira elevação menos no ponto B, que é a altura inicial menos a final, mais a velocidade inicial ao quadrado. Substitui os valores por cada uma das suas variáveis, né? Substituindo cada uma das variáveis por seus valores, na verdade, nós temos que a velocidade vai ser a raiz de 2 vezes g, que é 9,8, vezes a diferença da altura no ponto inicial da elevação e no ponto B. Então, é h menos h sobre 2, isso vai dar 21 metros, mais a velocidade inicial, que é de 17 metros por segundo elevado ao quadrado. Resolvendo essa expressão, a velocidade do carrinho no ponto B, ali da nossa montanha-russa, 26 metros por segundo e meio, né? 26,5 metros por segundo. Na letra C, ele agora quer para o ponto C, onde a nossa descida vai estar ao nível do solo. Então, portanto, altura zero, né? Podemos considerar como sendo altura zero em relação ao ponto H, né? ao ponto da primeira elevação. Então, nossa expressão vai ficar, né, repetida e a nossa energia potencial final vai ser nula, pois a altura é zero. Então, vamos ter mgh, h sendo zero, multiplica todo mundo, dá zero. Então, esse termo vai desaparecer, ficando somente a energia cinética final igual à soma da potencial inicial mais energia cinética inicial. Abrindo a expressão, né, 1 meio de mv quadrado igual mghi mais 1 meio de mv0 quadrado. Isola a velocidade, mas antes corta as massas, que é a mesma situação que no item A e B. Então, dá para fazer isso, a gente pode eliminar as massas. E isola o nosso V. Isolando o nosso V, ele vai depender da raiz de 2 vezes GH inicial mais 1 meio de V0 quadrado. Substitui os valores nessas variáveis. Então, nós vamos ter raiz de 2 vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura inicial, que é 42 metros, que esse H vale 42 metros, mais 1 meio da velocidade inicial, 17 metros por segundo, ao quadrado. Resolvendo a expressão, a gente tem que a velocidade no ponto C é de 33,4 metros por segundo. Na letra D, ele pede o seguinte: que altura o carro alcança na última elevação, que é alta demais para ser transposta. Então, você tem aí, dependendo única e exclusivamente da conservação da energia mecânica, sem nenhum motor para dar uma força adicional ao carrinho, usando apenas as conservações de energia cinética em potencial e depois em potencial e cinética de novo, qual vai ser a altura máxima alcançada pelo carrinho
nessa última elevação, que é mais alta que a altura H. Aplicando novamente conservação da energia cinética, nós temos a potencial inicial, vai depender da altura H, a energia cinética inicial vai depender da velocidade inicial, e aqui nós temos, para a elevação mais alta, a parte final, né? A energia potencial final, que vai depender da altura máxima, que é o que a gente quer, a altura máxima final, mais a energia cinética final. Quando é que o carrinho atinge a altura máxima? Quando ele tem sua velocidade final igual a zero, ele não tem velocidade nula, né? Que ele para e não consegue mais avançar. Então, portanto, a energia cinética final é zero, pois ela foi totalmente convertida na energia potencial gravitacional. Então, abrindo a nossa expressão, nós temos energia potencial gravitacional final, onde está o nosso HF, que vai ser a nossa altura máxima, que vai ser igual à soma da energia potencial inicial mais a energia cinética inicial. Mais uma vez aqui, as massas não vão influenciar na nossa resolução, e reescreve essa equação, né, que ela vai ficar com essa cara aqui quando a gente tira as massas. Eu isolei o G do lado esquerdo da igualdade, e ela vai ficar com essa cara aqui, quando a gente isola o nosso H, perdão, eu disse isolei o G, né? Quando a gente isola o nosso HF, que é a altura máxima. Então, ela depende da altura inicial, mais um termo da velocidade inicial do carrinho ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Substitui os valores. Então, nós temos que a altura máxima que o carrinho vai atingir na rampa mais alta vai ser 42 metros, que é a altura inicial, mais o termo da velocidade inicial, 17 metros por segundo, sobre 2 vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Resolvendo essa expressão, a altura máxima atingida pelo carrinho após passar pelo ponto C e começar a subir a última rampa vai ser de 56,7 metros. Na letra E, cara, é muita letra, viu? Essas questões estão trabalhosas. Elas não são difíceis, mas elas dão muito trabalho porque é muita coisa pedida. Se o carro tivesse uma massa 2 vezes maior, quais seriam as respostas dos itens A e B? Então veja o seguinte: em nenhum dos 4 itens, nem na letra A, nem na letra B, C e D, a massa participou ou contribuiu de alguma forma para a velocidade ou a altura que o carrinho pudesse atingir. Então, isso significa que se a gente dobrar a massa, como eu fiz em questões anteriores para demonstrar, aqui eu só vou falar mesmo, mas tem umas questões aí que eu fiz isso, eu não lembro qual, que mesmo levando a massa até o final da resolução da nossa equação, no final ela sempre vai ser eliminada. Então, a massa não interfere aqui na mudança da velocidade e da altura para esse sistema, pois como vocês podem ver na resolução, elas são sempre eliminadas antes da resolução final da nossa equação. Então, ela não vai interferir na modificação tanto das velocidades quanto da altura em que o carrinho pode atingir no final da sua trajetória. E aí está aí a expressãozinha mais, digamos assim, mais resumida, né? Pelo que vimos ao resolver a equação, ou as equações, a massa não influencia no resultado. Os valores permanecem os mesmos, então não vai se modificar. Nós vamos ter a velocidade no ponto A igual à velocidade no ponto mais alto, a velocidade no ponto B de 26,5 metros por segundo, a velocidade no ponto C de 33,4 metros por segundo e a altura máxima que o carrinho vai atingir, 56,7 metros. Então, dobrando a massa, você não vai alterar esses resultados. Muito bem, pessoal, é isso aí, essa questão. Essas primeiras questões estão ficando com mais de 10 minutos, que é muita coisa que elas pedem para fazer, apesar de serem curtinhas e simples. E aí acaba ficando extensa. Curtam, compartilhem. Se você é novo no canal e esse conteúdo ajudou de alguma forma, se inscreva para acompanhar mais questões. Dúvidas, críticas e sugestões na caixa de comentários. E até a próxima questão.